Francisco, se quiser. Pronto, muito boa tarde a todos. Esta é a última Smart Discussion deste ano. Também já estamos quase no fim do ano, né? E no Natal em particular. É uma Smart Discussion muito especial. Nós já fizemos sessões anteriores sobre este tema, nomeadamente há 2 anos e também há um ano e meio, penso eu. Mas achámos que é interessante, uma semana antes de mais um grande conjunto de eventos que o Conselho de Acha vai promover em Cascais, fazemos aqui uma pequena conversa onde vão estar alguns dos nossos talentos no exterior, também alguns portugueses, e, portanto, teremos 2 momentos. Primeiro, uma intervenção inicial de contexto de 3 ilustres oradores, que eu já vou apresentar, e depois temos uma open discussion de todos. Portanto, começaremos com a Magda Marco, que é a secretária-geral e, portanto, a pessoa executiva do Conselho de Diáspora, que tem feito um trabalho fantástico na dinamização desta plataforma única de encontro e de relação entre os portugueses que estão no mundo e que, obviamente, é responsável por todo o trabalho que tem sido feito, que para a semana vai ter visibilidade com mais 2 eventos. E depois temos aqui duas convidadas que vivem fora de Portugal há muitos anos. A Mónica Vicente Cristina, que está em Bruxelas há já 23 anos, é diretora-geral, CEO de uma conhecida agência de comunicação e que tem feito um trabalho notável também do ponto de vista da promoção do nosso talento na capital belga, juntamente com outros ilustres portugueses que eu procurei que estivessem cá hoje, mas não sei se vamos ter muitos, porque sei que hoje em Bruxelas havia muitas coisas a acontecer. E do outro web importante que o nosso país tem a nível europeu, embora já não da União Europeia, em Londres, que é uma cidade onde tudo acontece, ou pelo menos faz por isso. Temos aqui connosco a Sofia Natal, que já está também há uns anos na capital inglesa, é responsável e tem, portanto, tem funções de alto nível na IBM e também nos vai trazer aqui a sua perspectiva. Eu passo de imediato a palavra à Magda, agradecer mais uma vez a disponibilidade, depois passaremos aos outros oradores. Já temos aqui também connosco o Jorge Caneiro. Olá Jorge, viva, tudo bem? Olá, Jaime, tudo bom? Então, como é que está aí a vida em São Paulo? Está tudo a correr bem? Bem, Ótimo. Nós relativamente. vamos nos ver aqui uns tempos. Pronto, eu vou passar a palavra à Magda e depois às outros oradores, pá, e depois contamos com breves intervenções vossas, está bem? Como te gosto. Dentro da vossa agenda, pronto, eu sei que as pessoas têm agendas complicadas, mas pelo menos um pequeno slide contamos, está bem? Magda, a palavra é sua, está bem? Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite por estar nesta Smart Discussion dedicada a um tema tão relevante como são os desafios da diáspora. Bom, eu falo-vos hoje não apenas enquanto representante de uma instituição, mas como uma pessoa que tem o privilégio de trabalhar todos os dias com pessoas extraordinárias espalhadas pelo mundo, que, pela sua competência, influência e generosidade, elevam o nome de Portugal em cada cidade onde vivem. Falando um bocadinho do Conselho da Diáspora, portanto, como é que foi criado, quando e porque é que existe. Para quem não sabe, portanto, o Conselho foi criado há mais de uma década, em 2012. É uma associação sem fins lucrativos, sob o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, também Presidente honorário, e do Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, também Vice-Presidente honorário. E hoje o Presidente da Direção é António Calçada de Sá. Portanto, eu acho que podíamos dizer que o propósito do Conselho, de forma muito resumida, é muito claro, ou seja, é ligar Portugal ao talento português que vive fora e transformar essa ligação num ativo estratégico para Portugal. Portanto, criar uma comunidade global mobilizada para o futuro de Portugal. Hoje existem quase 400 conselheiros nos 5 continentes, em mais de 40 países e representando os mais diversos setores, desde a economia, finanças, mas também a ciência, a saúde, a energia, a cultura, portanto, de forma diversa. E a verdade é que tanto o CDP, como nós chamamos o Conselho da Diáspora Portuguesa, é composto por portugueses, os conselheiros de Portugal no mundo, que influenciam ecossistemas onde estão inseridos. Influenciam nos mídia, nas universidades, nas empresas, na inovação, nos governos, nas fundações. Ou seja, a diáspora não é apenas um facto demográfico, é um instrumento, de facto, de soft power e competitividade nacional. E falando um pouco aqui do papel da diáspora no mundo de hoje. Bom, basicamente, sabemos todos, vivemos num mundo hiperconectado, competitivo, em aceleração constante, e países pequenos, como é o caso de Portugal, ganham escala quando conseguem ativar o talento, que está fora. E, portanto, eu diria que os conselheiros da diáspora portuguesa distinguem-se por 3 características fundamentais. Portanto, eles são qualificados, a maioria vive em centros globais de decisão,
São influentes, porque ocupam posições de liderança em empresas, em universidades, em organismos internacionais e são leais a Portugal. Eles querem contribuir independentemente da distância. E o grande desafio não é a falta de talento. O grande desafio é transformar esta energia num impacto visível para Portugal. E é isso, e é aqui que o Conselho da Diáspora atua. Falando concretamente aqui no tema, nos desafios da diáspora, quais é que são numa leitura a partir do Conselho da Diáspora? Eu identifiquei, assim, grosso modo, cinco. Um, dar visibilidade ao que existe, mas ainda não está mapeado. Portanto, a diáspora, sabemos, é imensa, mas muitas vezes é invisível. E temos portugueses brilhantes em múltiplas geografias, mas o país ainda não tem um retrato completo desse recurso extraordinário. E, portanto, é aqui que o CDP tenta preencher essa lacuna, criando comunidade, criando cartografia e criando uma ligação estruturada. Desafio número 2, passar da ligação emocional à ligação ativa, ou seja, ser português fora do país tem fundamentalmente um veículo emocional. Mas para que a diáspora contribua para Portugal, é preciso criar mecanismos estruturados de participação. E aqui gostava de dar alguns exemplos de coisas concretas que o Conselho tem realizado, tem eventos e formas e como é que nós como é que nós nos estruturamos hoje. Nós temos, muitos de vocês já participaram, fóruns internacionais, portanto, são plataformas relevantes e reconhecidas de diálogo entre diferentes geografias. Já fizemos 8 edições do Euroáfrica e 2 edições do Euroaméricas, em que os conselheiros estão ativamente, portanto, dedicados, envolvidos, nomeadamente como coordenadores nos painéis, eles ajudam, identificam as temáticas, identificam oradores e, portanto, temos aqui um trabalho a várias mãos que tem sido mesmo muito, muito, muito motivante e reconhecido. Temos depois também, e isto porque, à medida que o Conselho cresce, pensando que quando foi criado em 2012 eram 24 conselheiros, hoje são cerca de 400, há, na verdade, necessidade de uma estruturação. E, portanto, temos hoje 14 núcleos regionais, em que os conselheiros se agregam por determinadas áreas geográficas e com o objetivo de promover o diálogo e interação entre os demais e a restante diáspora. Portanto, além de depois, como progressão natural desses mesmos núcleos regionais, também criámos centros de competência. Temos hoje 13 centros de competência temáticos. Aí os conselheiros não se agregam por áreas geográficas, mas sim por áreas de interesse, e que vão desde as mais variadas áreas de interesse, seja cultura, seja desporto, distribuição e retalho, entretenimento digital, agroalimentar, por aí fora. E isto porquê? Para tentar também descentralizar as atividades do Conselho numa abordagem mais próxima dos membros, portanto, numa de bottom-up, digamos assim, e para que todos se sintam envolvidos e com interesse concreto. Para além do que é organizado centralmente, que para além dos fóruns temos também então os ditos encontros físicos, temos 2 momentos em que os conselheiros se encontram presencialmente, que é o que nós chamamos de Summer Meeting, o encontro de verão, e depois o encontro anual, em que temos dividido em dois, temos um dia que por acaso é já para a semana, não é? O dia 17 e o dia 18. No dia 17 temos um encontro em que há uma reunião entre conselheiros, um momento de networking importante e também revisão dos nossos programas e perspectivas para o futuro. E o dia 18, que é o dia mais institucional, que inclui a presença de Sua Excelência o Presidente da República e outras figuras importantes, institucionais e empresariais. Posso adiantar que o próximo encontro, dia 18, será o tema, aliás, vai ser o último encontro presidido pelo atual Presidente da República, também um momento importante, e o tema vai ser a diáspora como capital humano. Vamos, portanto, refletir como é que os soft skills dos portugueses, ou seja, a empatia, a capacidade de adaptação, a influência relacional, são uma marca estratégica que pode fortalecer a imagem de Portugal no mundo. Bom, isto foi o número 2. O número 3, o terceiro desafio, eu falaria na integração da nova geração da diáspora. Todos nós sabemos, portanto, que a mobilidade dos jovens hoje é cada vez maior e temos milhares de jovens a trabalhar, a estudar e a trabalhar lá fora.
e eles são diferentes das gerações anteriores. Eles vêm de um mundo globalizado, eles querem ligação, mas não querem estruturas rígidas e eles procuram propósito e impacto. Aí nós criámos então o programa da Diáspora Jovem, um programa que efetivamente teve o apoio e o incentivo grande de Sua Excelência Presidente da República, foi criado em julho de 2023, por ocasião até do Euroáfrica, e basicamente tentamos identificar jovens até aos 35 anos com um elevado potencial, com reconhecido mérito, motivação e recomendação, e também, para além disso tudo, que estejam dispostos a colaborar ativamente em projetos concretos do Conselho. Portanto, queremos integrá-los numa rede global e queremos lhes dar mentoria, visibilidade e projetos reais. Aqui o grande desafio é garantir a continuidade, a motivação e a relevância para esta geração. Depois, como quarto desafio, falaria em acolher a diversidade da diáspora, porque a diáspora ela não é homogénea. Nós temos diferentes tipos de diáspora. Temos a diáspora executiva, temos a diáspora empreendedora, a científica, a cultural, a académica e temos a diáspora jovem, como falei, altamente qualificada. E cada um tem desafios diferentes e pede respostas diferentes. Por último, o quinto desafio, diria que também é o mais complexo, e que envolve transformar a influência em impacto para Portugal. Os nossos conselheiros podem efetivamente abrir portas em mercados internacionais, podem facilitar o investimento, podem atrair talento para Portugal, apoiar Portugal em momentos estratégicos, posicionar Portugal em temas como a saúde, a energia, a tecnologia, a sustentabilidade e outros, mas isso exige estrutura, exige continuidade e exige visão de país. E, portanto, o Conselho da Diáspora procura exatamente esse ponto de articulação entre o Estado, entre as empresas, a academia, a sociedade civil e a diáspora. E o que é que temos aprendido ao longo destes anos, a meu ver? O trabalho com a diáspora ensina-nos três grandes verdades. A diáspora não pede, ela oferece. E oferece o quê? Eu acho que ela oferece conhecimento, oferece redes, oferece influência e oferece disponibilidade. E depois, é também importante dizer que a diáspora não pretende de forma alguma substituir-se ao país, é sim que pretende complementar, quer participar, mas de forma estruturada, útil e com impacto. E, last but not least, a maior força da diáspora, eu acho mesmo que isso é uma coisa que eu tenho mesmo esse privilégio de testemunhar, é a generosidade. E há uma palavra em inglês que expressa muito mais do que em português, que é o give back, é a vontade de give back a Portugal, é um dos traços mais constantes que vemos nos nossos conselheiros, e isso é muito gratificante. Bom, como conclusão, acho que eu gostaria então talvez de dizer, pronto, o que se trata? É transformar o sentimento num ativo estratégico. A diáspora é uma das maiores riquezas do país, sem dúvida, mas só se torna verdadeiramente um ativo estratégico quando criamos mecanismos de ligação, um espaço de confiança, oportunidades de participação e projetos com impacto concreto. E Portugal é um país pequeno, em território, mas imenso na sua presença global. E se nós conseguirmos ativar esta comunidade extraordinária, nós temos um dos maiores instrumentos de progresso, de inovação e de influência ao nosso alcance. E é isso que procuramos fazer todos os dias no Conselho de Diáspora Portuguesa. Magda, não podia ser Obrigada. mais objetiva e clara. Muitos parabéns pela belíssima nota que nos deixou. Mónica, agora passamos para Bruxelas, depois temos a Sofia, depois passamos aqui aos nossos ilustres amigos para uma conversa entre todos. Bom, para começar, obrigada já mais uma vez pelo convite e para acrescentar um pouco ao que estava a dizer a Magda, quando eu recebi o tema da discussão, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça foi que, para mim, a diáspora, ou seja, quando falamos de diáspora, há sempre uma percepção, um sentimento um pouco negativo. Isso também está expresso no título, é o desafio, porque ligamos à diáspora esta noção de perda de talento, de fuga de cérebros. Pela minha perspectiva, é o contrário, é um pouco também do que a Magda estava a dizer, ou seja, transformar este desafio numa oportunidade imensa. Porquê? Porque, pelo menos do meu ponto de vista e pela minha experiência pessoal, mas lá está, existem muitas diásporas, mas para mim ser diáspora não é inerentemente negativo. Eu estar fora foi uma escolha pessoal,
foi uma oportunidade que agarrei com as duas mãos, porque para mim foi a busca de novos desafios, de novas experiências, de ver exposta a diferentes culturas não só a nível societal, mas também cultura de negócio, cultura empresarial, cultura organizacional. E tem sido para mim uma experiência, uma viagem já de 23 anos, bastante positiva e bastante enriquecedora, não é? Uma experiência de crescimento, de aprendizagem, de alargamento de horizontes. Mas depois, e falando daquilo também que a Magda estava a dizer, é como é que transformamos esta fuga de cérebros, mesmo que seja uma fuga voluntária, numa recuperação de valor para o país. E acho que é de facto uma preocupação legítima e como trazer este talento de volta para Portugal, mesmo que não seja do ponto de vista físico, de aportar valor acrescido a Portugal. E acho que é esse de facto o verdadeiro desafio, garantir que este valor que estamos a acumular cá fora, este capital de experiência, possa dar algo de retorno ao país, mesmo que não se regresse fisicamente para viver ou para trabalhar. E como estava a Magda a dizer, essa criação, essas redes que nós criamos no estrangeiro e continuamos a criar, os conhecimentos que temos adquirido, as inovações que os nossos empreendedores, as nossas startups vão criando cá fora, as oportunidades de negócio que se vão identificando, isto é um capital imenso. É daí também que, quando me foi apresentada a oportunidade de me juntar ao Conselho da Diáspora, foi algo que eu disse imediatamente, sem hesitação, sim, porque há muito esta vontade. Eu tenho uma ligação, apesar de ter construído a minha família aqui em Bruxelas, eu tenho uma ligação emocional muito forte com o meu país e sempre eu sinto-me portuguesa a 100%. E para mim esta oportunidade de poder trazer qualquer coisa de volta para o país é absolutamente extraordinária. E lá está, eu sozinha muito pouco poderia fazer, mas neste conjunto que é o Conselho da Diáspora, a estrutura que oferece e a oportunidade que oferece de termos ideias e de ideias podermos passar a projetos concretos e começar a ver algum do impacto, acho que isto é de facto absolutamente extraordinário, porque é a forma de canalizar esta energia e esta paixão que nós temos pelo nosso país e trazer esta rede de contactos e esta experiência de volta para Portugal. Por isso, para mim, não é de lamentar a partida, é de celebrar esta expansão, trazer novos mundos a Portugal. E é esta visão da diáspora enquanto uma rede global de embaixadores do nosso país, do nosso talento, de inovação que também acontece em Portugal e através de portugueses, parcerias estratégicas que se podem formar e contribuir ao fim e ao cabo para um futuro mais próspero e mais conectado para o nosso país também. Por isso, sim, em guise de princípio de conversa, é um pouco a perspectiva que eu queria trazer hoje. Fantástico, Mónica, muito claro e muito objetiva, e depois teremos a oportunidade também de continuar a conversa com os nossos ilustres amigos que estão aqui presentes. Passamos agora para Londres, isto é sempre de um lado para o outro, e agora temos connosco aqui a Sofia. Sofia, por favor. Então, eu se calhar falava um bocadinho sobre aquilo que eu considero as skills da diáspora, e porque o tema também era para mim alargado e estando menos próxima do movimento e com muito gosto de ouvir falar também em sentimentos, mas ouvi falar também em muito pragmatismo, como é que nós nos organizamos para transformar isso em impacto real, estrategicamente real. Mas falando um bocadinho também sobre a minha experiência, eu acho que estar na diáspora, eu considero a diáspora não é uma questão de lugar, é uma questão de viagem, é uma questão de processo, é uma questão de crescimento. E uma das coisas principais que eu acho mais interessantes que a diáspora nos coloca é esta reavaliação pessoal, é uma reflexão pessoal, diria eu primeiro, e uma capacidade de reinvenção pessoal que nós que estamos na diáspora somos convidados a fazer, se o quisermos, obviamente, a maior ou menor nível, mas esta dimensão de nós não estarmos num contexto que nos definiu, ou que nos define, que era Portugal, e estarmos no mundo. E quem somos nós estando no mundo, e o que é que são os nossos valores e as coisas que nos fazem estar ancorados e que nos fazem movimentar e progredir numa direção que nos faça sentido, não é? Portanto, essa parece-me a mim,
quase capacidade de governance pessoal muito interessante em toda a gente que está no contexto da diáspora e no mundo, e que é altamente transferível para o contexto empresarial, para o contexto das empresas, mas também para o contexto de desenvolvimento pessoal das pessoas, e passo a redundância. Isso é um aspecto. O segundo aspecto, e porque eu também trabalhei sempre em ambientes de contexto global e sempre em iniciativas de inovação, em iniciativas enfim, espaços que careciam sempre de definição de North Stars, de definição de direção, espaços, contextos de incerteza novos. Se calhar isso também me levou a considerar que é muito interessante esta nossa capacidade de navegar por mares nunca antes navegados, de certa maneira, e que é muito portuguesa, na minha opinião, e também de ligar mundos que normalmente não falam a mesma linguagem. Estando nós eventualmente a falar da estratégia versus a execução, ou estamos nós a falar do negócio versus a tecnologia, ou da parte da humanidade versus a tecnologia. Enfim, diferentes países, diferentes áreas de negócio, diferentes regiões. Tudo isto são pontes entre mundos que são extremamente importantes e que me levam a pensar que há aqui uma coisa fundamental, que é a forma como nós recebemos o outro no mundo é muito importante. E isto parece uma dimensão, enfim, um tanto ou quanto filosófica, mas ela de certa forma que é a forma como nós recebemos o outro importa, e ela define a nossa forma de liderar. E portanto eu acho que nós temos, enquanto portugueses, uma vantagem competitiva cultural, que é aquilo que eu chamaria de hospitalidade. E eu acho que a diáspora nos convida, de certa maneira, a pensar na hospitalidade como uma competência de liderança, ou como uma filosofia de liderança, não é? Porque a hospitalidade traz contexto para decisões de maior qualidade, a hospitalidade traz a criação de relações de confiança muito mais rápidas, a hospitalidade traz a capacidade de transformação de complexidade em colaboração. A hospitalidade traz um espaço seguro para as pessoas pensarem melhor, decidirem melhor, serem melhores. E, portanto, se há algo que a diáspora acho que me trouxe é esta noção de que não se trata só de alinhar estratégias, temos que alinhar relações, e é muito importante esta dimensão de fazer a ponte entre os mundos, e eu acho que ela é muito portuguesa, e portanto se calhar deixava esse convite a pensarmos na hospitalidade como uma competência de liderança e uma vantagem competitiva cultural nossa. Bem, então, com a vossa autorização, vamos criar aqui uma dinâmica de conversa e depois vocês vão também interagindo. Portanto, temos aqui várias pessoas de vários pontos. Eu vou já passar também à Mónica Ferro, que nos deu o grande prazer de estar aqui com muito gosto, mas se calhar começava talvez por estar mais distante e temos aqui uma dinâmica do ponto de vista do território pelo meu amigo Jorge Carneiro, que está no Brasil. E, portanto, Jorge, queres fazer aqui uma pequena nota de comentário e algumas questões aos nossos jogadores? E muito grato por estar aqui também. O Jorge está há muitos anos no Brasil, tem feito um percurso fantástico do ponto de vista de gestão empresarial, e acho que é importante, nesta dimensão de relacionamento com um país irmão como é o Brasil, termos pessoas como o Jorge que nos ajudam a promover a nossa competência nesse grande país. Força, Jorge. Muito obrigado, Jaime. Muita generosidade da tua parte. Enfim, eu tenho muita honra, antes de mais nada, em fazer parte da diáspora, do Conselho da Diáspora Portuguesa. Acho que o Conselho da Diáspora tem, desde logo, um grande mérito, que é identificar quais são os elementos os portugueses que estão no mundo, não é? Quem são eles, onde é que eles estão, porque de outra forma nós não saberíamos. E hoje sabemos que há 400 pessoas identificadas, não é? 400 pessoas que nós sabemos quem são, fazem parte deste Conselho e com quem nós podemos facilmente entrar em contacto. Depois, dentro da diáspora brasileira, onde eu me encontro, que é coordenada e muitíssimo bem, brilhantemente, pela Renata Ramalhosa, que dedica uma boa parte do seu tempo ao Conselho da Diáspora. É muito interessante os encontros que temos feito são sempre muito interessantes. Temos feito encontros com pessoas muito interessantes, Michel Temer, Eduardo Paes, Marcos Troiro, enfim, entre outros. Temos feito uns jantares com personalidades que tem sido extremamente gratificante, mas mesmo quando não há personalidades, estamos só nós juntos,
é muito interessante. E só nos conhecemos por causa do Conselho de Diáspora, senão não nos conhecíamos. Essa é que é a verdade, e por isso é um grande benefício. Eu acho que por si só nós podemos querer levá-lo muito mais longe, mas eu acho que isso, se fosse só isto já estaria muito bem, digo eu. Por outro lado, em Portugal, os portugueses sabem também, não é? Um conjunto de portugueses que estão ligados à diáspora, portugueses que estão em Portugal, sabem quais são os portugueses que estão fora, e por isso, se porventura precisam de alguma ajuda, de alguma indicação, de alguma sugestão, de algum apoio, eu acho que é muito relevante. Nós estamos aqui no Brasil, temos vindo a pensar, fazer, embora não seja fácil executar, criar um programa de mentoria de portugueses ou de empresas portuguesas ou de empreendedores portugueses que queiram vir para o Brasil, e por isso nós podemos dar algum tipo de ajuda. Aliás, na linha daquilo que o António Amorim dizia muito bem, Jaime, numa entrevista que fez aqui também nestas conversas. E há uma coisa que nós podemos fazer, é claro que depois ter isso de forma sistematizada e organizada é sempre mais complicado, porque obviamente todos temos o problema de tempo. Mas é uma coisa em que nós nos podemos ajudar, por isso os portugueses podem ajudar outros portugueses, porque da verdade aquilo que nos une é isso, somos portugueses, não é? E temos todos um enorme orgulho em fazer parte da terrinha, como dizem aqui no Brasil. Quando escutava terrinha, no início achava isso altamente redutor e até, enfim, não gostava. Hoje percebo o carinho com que os brasileiros dizem isso. De facto, nós somos uma terra pequena em dimensão, mas eles dizem isso com muito carinho também. E eu acho que sim, acho que nós podemos ajudar muito Portugal. Como os portugueses em Portugal também podem da mesma forma, não há diferença nenhuma nesse contexto, obviamente. A questão é que nós estamos fora e por isso neste lugar onde nós estamos, onde nós investimos tempo, onde nós criamos relações, aprendemos culturas, não é? Não só sociais, mas empresariais, como já foi dito e muito bem. Demos alguns tombos, não é? Pelo caminho, nós demos algumas cabeçadas, não é? Eu dei várias, continuo a dar, mas já menos, porque já estou mais preparado, estou mais aculturado, não é? E o estar aculturado ajuda-me a atender melhor o povo brasileiro, e por isso os brasileiros não são nem melhores nem piores, como é óbvio, como bem todos sabemos, são diferentes. E essas diferenças muitas vezes complicam a nossa vida, as nossas ideias, os nossos projetos empresariais, por exemplo. E por isso nós podermos evitar e fazer, ou nós conseguirmos que alguns dos portugueses que acabaram de chegar a outros países ou que querem ir para outros países onde nós estamos passem pelas mesmas dores e pelos mesmos problemas que nós passamos, será com certeza uma vantagem para eles. Não vamos conseguir de todo evitar que tenham algumas decepções como todos nós temos quando somos imigrantes e estamos noutro país. Mas podemos evitar que algumas delas aconteçam. Isso eu acho que é algo que fazemos com gosto, com prazer, com orgulho e com um carinho enorme pela pátria, sem dúvida nenhuma, porque de facto nos liga a isso, é Portugal e bem. Muito bem. Fantástico, Jorge. Sim, senhor. Sempre muito pragmático também, o nosso amigo Jorge. Sim, senhor. Vens agora a Portugal também passar o Natal, não é? Tem que ser. Um bom talento que está no exterior nunca deixa de vir ao país. Pronto, agora passamos para... Exatamente. Passamos para Londres. Temos aqui a Mónica Ferro, que também é uma pessoa que está há muitos anos fora do país e tem feito também isso com muito prestígio. Está numa entidade ligada ao ONU. Mónica, uma breve nota também, depois passamos a outros amigos, está bem? Por favor. Obrigada, Jaime. Eu sou uma diáspora um bocadinho atípica, não é? Porque eu, na realidade, na organização onde estou, não represento o país. Aliás, não é suposto eu representar o país, e eu às vezes dou como exemplo mais extremo daquilo que é uma espécie de uma derrogação temporária da nossa nacionalidade, é o facto de eu ter um passaporte especial para viajar em nome das Nações Unidas e não ter que usar o meu passaporte. Portanto, é um exercício um bocadinho diferente. Mas eu queria concordar, aliás, com tudo o que foi dito antes de eu falar, porque eu acho que apesar disso há uma maneira de ser português que nós também levamos para as organizações internacionais. No meu trabalho tem-me sido de uma utilidade, vou dizer extrema, o facto de nós, para começar, a percepção do que é um português, não é? Construtor de pontes, a ideia da hospitalidade de que a Sofia falava, a ideia de que conseguimmos estabelecer um diálogo com todo o tipo de culturas, porque somos um país que recebe e que se inclui, que não é um país que se fecha, não é um país que cria barreiras. Isso tem-me servido imenso no meu trabalho, não só porque predispõe as pessoas de uma determinada forma quando eu vou falar com elas,
como cria uma aura de reputação que me é extremamente favorável. Tenho que o admitir, aliás. Em Genebra, uma das coisas que às vezes me diziam com alguma graça quando eu moderava painéis é que eu tinha um estilo muito mediterrâneo. E depois perceberam que não era bem um estilo mediterrâneo, era um estilo muito português. Esta coisa de nós sermos relativamente informais, nunca deixando de cumprir as regras, a nossa flexibilidade de eu tenho que andar do ponto A para o ponto C, se o ponto B não está disponível, eu faço um desvio, mas chego lá também, esta flexibilidade que nós temos e que faz de nós um povo ou uma identidade com que é bom trabalhar. Eu tenho sentido isso sempre. E depois, esta coisa que nós fazemos muito, eu faço isso, que é, eu mal vejo um português num sítio qualquer, vou-lhe imediatamente falar. Sinto-me imediatamente legitimada para ir falar com a pessoa, como se houvesse um fio, não é, que nos liga a todos os outros e que não é preciso explicar. Eu digo-vos que a reação de alguém que eu interpelo no meio da rua só porque ouço falar português nunca é desagradável, nem de estranheza. É uma espécie de um código não escrito de que nós podemos falar uns com os outros. Talvez tenha sido uma grande sortuda, mas a verdade é que eu tenho esta atitude de uma forma sistemática. Portanto, eu acho que há de facto uma maneira de ser português, há uma identidade específica, e isso contribui muito para a criação desta ideia do que é ser português. E acho que elementos como o Conselho da Diáspora e outras organizações, eu tenho o privilégio, já fui oradora em mais de um evento do Conselho da Diáspora, por razões de organização tenho que ter uma participação mais reduzida, mas acho que o trabalho notável que tenho feito, como dizia o Jorge, nós sabemos agora quem são, não é? Nós sabemos que se precisarmos de chegar a alguém que vive num determinado país, sabemos onde é que a pessoa está. E acho que esta construção, este mapeamento dos portugueses é muito importante. Obrigada, Jaime, por me teres dado mais uma Muito vez a bem, como te gosto. Nós oportunidade. vemos para a semana em Lisboa, não é? Bom, como te gosto. Pronto, antes de passarmos aos oradores, temos aqui uma pessoa que é um bocado diferente, pá, porque está fora do país há muitos anos, em Paris, o Carlos Pereira, diretor do jornal, está ligado à RTP, e portanto tem aqui uma perspectiva da diáspora, se calhar um bocadinho diferente, mas é sempre bom também ouvi-la. Carlos, qual é a sua opinião sobre a diáspora e sobre isto tudo? Diga lá. Eu só não percebi porque é que eu sou diferente em relação a esta. Não, estou a dizer que é diferente. Eu costumo dizer Não, que eu sou imigrante. não, é É diferente certo. tem que está há mais anos e tem uma perspectiva de evolução um Sim. bocadinho mais diferente desta geração mais nova, que está há menos tempo. É nesse sentido, por favor, né? Foi essa a ideia. Muito bem. Não faz mal. Eu resido em França há 40 anos. Há 42, quase daqui a bocadinho. Portanto, considero-me um imigrante. Eu saí de um país, moro no outro. Eu concordo com o que se disse que a diáspora, ou os imigrantes, ou os portugueses que moram fora, chamem-lhe como quiserem, nós entendemos, se calhar, o mundo de uma maneira diferente que não entende um francês, um suíço e um outro qualquer. De facto, à medida que os anos passam, eu vou acreditando muito mais nisto. Nós entendemos as pessoas no país onde estamos e é por isso que nos integramos bem em França, na Suíça, nos Estados Unidos, Certo. no Brasil, portanto, ou nos outros países. Eu acho que há só um detalhe que me parece importante, é que nós que moramos fora e os portugueses que moram em Portugal, os portugueses de fora e os portugueses de dentro, não nos conhecemos. E eu acho que é isso que impede que haja uma maior, que nós façamos o que se diz em Cabo Verde, uma nação global. E nós não somos verdadeiramente uma nação global no sentido em que trabalhamos juntos. E nós não trabalhamos juntos. E a verdade é essa. Eu dou o meu contributo como posso, outros darão também como podem, mas a verdade é que não há este conhecimento. É assim, ainda se fala, uma pessoa que mora fora, ainda se olha para isto como uma coisa negativa, a sair, que foi obrigado a sair, que foi obrigado a deixar o país. Isso aconteceu nos anos 60, 70, se calhar, e nos anos 80 eu também saí porque vim à procura de novos mundos, e depois estou aqui de uma forma descomplexada. Estou em Paris, como podia estar em Vila Real ou em Mursa, porque sou Exatamente. de Mursa e desculpem meter aqui Mursa numa conversa, porque é esta tal ligação identitária, portanto, ao sítio, portanto, onde nós nascemos e onde crescemos. Eu Muito bem. acho que hoje há uma forma descomplexada de estar no mundo,
que os portugueses têm, ligados ou não a Portugal. Há muitos que não estão ligados a Portugal, e em França há muitos, porque em França eu descobri um universo que eu também não conhecia quando eu cheguei cá, de gente que não fala português, mas que anda na rua de camisola portuguesa e que diz, sim, eu tenho origens portuguesas, e depois, onde é que está o problema? E essa gente defende Portugal, se calhar melhor ainda do que eu que falo português, porque eles estão muito mais com o coração. E eu acho que esta ligação, estes dois mundos, esta forma de viver fora e dentro, necessita aqui de algo que venha ligar estas duas partes. O Conselho, eu conheço o que faz o Conselho da Diáspora, eu presidi o outro Conselho, o das Comunidades Portuguesas, durante uns anos. Na minha profissão atual, enquanto jornalista, e no Zó Jornal, que é o jornal que eu dirijo, tento fazer isso, mas se calhar precisava aqui de mais contributos ainda. Portanto, eu acho que é necessário conhecer, é necessário aproximar estas duas partes, porque Portugal só tem a ganhar com isso. Há gente aqui afora que, de facto, eu realizei recentemente uma série portanto, 8 documentários Sim, sim. sobre os Não, aliás, portugueses. Carlos, deixa de dar os parabéns, porque foi amplamente visto em Portugal e estão muitíssimo bem feitos. Muitos parabéns. Que eu gostava de prestar essa homenagem, que estão Muito muitíssimo bem obrigado. feitos. Sim, sim. Portanto, eu estou a repetir agora isto na Suíça, e depois vou fazer o Luxemburgo, se quer. Muito E bem. na Suíça, ainda esta tarde, na fase ainda de produção, isto é, encontro pessoas que eu não imaginava que acontecesse. Enfim, alguns já são mais conhecidos em Portugal, por acaso. O Basílio da Cunha, que faz cinema, já o conhecem em Portugal. Mas depois há outros que eu não conhecia, e que ainda ninguém conhece em Portugal, e que fazem coisas, portanto, interessantíssimas nos mais diversos domínios, da política até descobri um deputado que portanto, invisual, portanto, é atleta paraolímpico, é deputado e é empresário, eu não conhecia, não sabia que portanto, existia, e pergunto a outros portugueses na Suíça que me dizem: de facto, o nome é português. Não sabia. Esta gente é necessário aproximar, e eu acho que era esta a mensagem que eu queria deixar. É necessário encontrar aqui pontes, mas muito mais pontes. Ainda amanhã há uma reunião na Embaixada de Paris sobre a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, e eles dizem que há 55.000 empresas portuguesas em França, e algumas são das 300 maiores empresas de França. Este mundo empresarial também, ele não é suficientemente ainda conhecido em Portugal, e eu acho que era necessário conhecer. Eu falei ao Jorge Barreto Xavier para estar hoje, mas eu infelizmente não podia estar, como sabem, eu é o direito cultural da Embaixada. Muito bem, passamos agora às nossas jogadoras. Eu não sei se o Tomás, que é o nosso ilustre amigo que está nos Estados Unidos, o Tomás Taveira da Almeida. Tomás, ainda está cá connosco ou não? Estou com certeza. Então, pronto. Então, antes de passar à Magda e às outras nossas jogadoras, temos aqui a intervenção diretamente dos Estados Unidos, que é um país que, como sabemos, está com grandes complexidades relativamente também ao nosso país. E se as nossas jogadoras acharem bem, ouvimos o Tomás e depois eu passo à Magda e aos outros jogadores. Tomás, diga-nos coisas então, faz favor. Digo com certeza, Jaime. Em primeiro lugar, enfim, obrigado pelo convite para estar presente. Obviamente que é uma honra fazer parte do Conselho da Diáspora. Algumas mensagens. A primeira mensagem é que, embora este país, enfim, esteja aparentemente a fechar um bocadinho as portas, a verdade é que continua a chegar muita gente e continuam a chegar muitos portugueses. A diáspora portuguesa está a crescer aqui. Talvez diferente daquilo que foi, enfim, os movimentos mais migratórios dos anos 60 e eventualmente até daqueles depois, digamos, da crise financeira e das crises soberanas na Europa. Diria que esta nova diáspora que aqui está a chegar são jovens, são potenciais targets para a Magda recrutar para o Conselho da Diáspora Jovem, mas a verdade é que se vê
se vê muita gente nova a chegar. E obviamente que nós aqui, que já estamos ligados, enfim, seja pela via do Conselho da Diáspora, seja pela via, enfim, de vários outros núcleos que nos vamos aqui vendo, estamos a fazer um esforço para acolher estas pessoas, seja enfim, pela via one-on-one, ou seja pela via de integração na PAPS, na Palcos, no PT Business Club, na Câmara de Comércio, e portanto há muitas dinâmicas que estão aqui em prática e que são formas de nos organizarmos para atingir, digamos, um primeiro objetivo de welcoming e de ajudar estas pessoas a estabelecerem-se e de fazer aqui algum networking. A segunda mensagem é que a marca Portugal aqui está, nos Estados Unidos, está com uma valorização, digamos, está como um ativo, se pudéssemos chamar assim, em crescendo. E, portanto, não só para as pessoas que vêm aqui sendo portuguesas e que se querem integrar neste país, ou que querem fazer aqui economia, mas também para os americanos, enfim, em vários contextos, seja a nível pessoal, a nível empresarial. Eu estou aqui, eu trabalho para a Sovena é um líder mundial da área do azeite e, portanto, enfim, um dos meus objetivos é vir aqui também trazer aqui um bocadinho de Portugalidade e fazer com que os americanos consumam mais azeite. Mas isto para dizer que a marca Portugal, os produtos Portugal, a experiência Portugal é algo que os americanos estão com muita curiosidade. Obviamente que fazer parte de um Conselho da Diáspora, ouvir o que é que se está a passar em Portugal, poder contar essa história cá, tem muito valor e, portanto, esta ponte, esta ligação que foi aqui já muito falada hoje, é algo que eu vejo como um dos desígnios que me trouxe aqui e que será, obviamente, também um dia mais tarde, com um regresso, não sei quando, trazer também aquilo que aprendi aqui e poder contribuir para o país. Estas eram as mensagens já. Pronto, eu vou passar então agora aos nossos jogadores. Nós depois, se acharem bem, temos aqui um segundo round, até que temos aqui alguns portugueses que já não estão fora do país, mas estão em Portugal, mas estiveram fora do país, e se calhar também é giro ter pelo menos um ou dois contributos para ter a percepção deles. Magda, começamos consigo e depois passamos à Mónica e à Sofia para uma breve nota de comentário. Não estamos a ouvir, Magda, tem que tirar o som. Sim, Muito bem. certo. Então, eu basicamente concordo com tudo o que foi aqui dito, foi bastante complementar, foram visões complementares umas às outras. O aspecto de que de facto não é por estar fora, portanto, a ideia, aliás, o objetivo das nossas iniciativas do Conselho nunca é necessariamente trazer de volta, é exatamente em cada sítio onde estão os portugueses, que possam contribuir onde estão, e dessa forma é aí que está o soft power e essa competitividade que, portanto, é poder tirar partido disso, atrair dessa forma. E procuramos, sim, criar, eu não tinha falado, nós criámos aqui, como aliás os conselheiros estão aqui presentes, eles conhecem, temos esta rede, uma plataforma interna que criámos, que se chama All-in-One, e que permite essa ligação a toda a hora, sabermos onde estão e o que estão a fazer e criar, e há aqui uma comunicação interna fluida, mas também através dos nossos fóruns. E sim, Mónica, lembro muito bem das suas intervenções no Euroáfrica, excelentes intervenções. Portanto, através dos nossos fóruns, captar também não só o interesse e a atração dos conselheiros, como também toda a diáspora que está fora e que pode participar de forma mais ativa, como oradores ou através da assistência. E também dizer que há muitas vezes acontece, tal como entra a jovem diáspora no Conselho, desta forma mais criteriosa, porque efetivamente queremos dar-lhes essa mentoria e essa visibilidade, e portanto isso também temos a noção da nossa estrutura e portanto queremos que cresça de forma portanto, não mensuradamente, mas com qualidade e critério. Assim como entram pessoas novas, também há pessoas mais séniores e que, por essa ordem de ideias, também acabam por retornar a Portugal, e um dos núcleos que nós temos hoje, nos núcleos que falei, os núcleos regionais, temos o chamado núcleo de regresso, que exatamente são aqueles conselheiros que voltam,
independentemente das idades, mas que voltam e que têm um know-how muito grande e continuam com bastante ativos e, portanto, não gostaríamos que eles saíssem do Conselho por isso e, portanto, são também têm tido iniciativas, tal como o Jorge comentou, no Brasil muito ativo, aqui também o Núcleo de Regresso tem feito variedíssimas iniciativas portanto, sim, tentamos estimular que a diáspora como um todo, a que está fora, tenha contacto não só entre eles no estrangeiro, mas também com quem está em Portugal. Muito bem, Mónica. Mónica Vicente, neste caso. Sim, se calhar só pegar numa coisa que a Mónica Ferro disse, ou seja, esta qualidade específica, a identidade específica dos portugueses enquanto construtor de pontes e hospitalidade e diplomatas quase por caráter. Isto foi um tema bastante interessante que estivemos a discutir enquanto Conselho da Diáspora aqui há 2 ou 3 semanas com a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, por ocasião de uma visita a Portugal, sim, Inês Domingos, em que estávamos a falar, abordar primeiro um problema que é a representação de portugueses em cargos de topo nas instituições europeias, que é uma coisa que se tem vindo a degradar e que agora o Conselho da Diáspora está a tentar precisamente, num espírito de parceria, identificar potenciais avenidas para tentar reverter esta situação, mas uma das coisas que também estávamos a falar era precisamente a dimensão de Portugal enquanto país, que não é um dos maiores países, mas na Europa ou mesmo a nível mundial, mas a capacidade que temos tido de colocar portugueses em posições-chave. Neste momento temos o António Costa na presidência do Conselho Europeu. Temos a Teresa Anjinho na função de Procuradora Europeia. Já tivemos o Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, ou seja, o António Guterres nas Nações Unidas. E isto, para a dimensão do nosso país, é absolutamente extraordinário. Isto vem precisamente do reconhecimento das nossas qualidades enquanto excelentes diplomatas, brokers of compromise, está-me a falar agora a palavra em português, mas conseguimos de facto trazer essa representatividade e trazer todos à mesa e conseguir forjar compromissos. Lá está, veio uma palavra, veio uma expressão. E acho que isto é absolutamente fantástico e tem que ver tudo com essas qualidades que são reconhecidas nos portugueses e que não existem só a nível político, existem também a nível empresarial e nós vemos isso e vemos essa vontade a ser aplicada também nos projetos que estão a ser iniciados no Conselho da Diáspora, por isso, sim, uma nota. Sim, senhor. Muito bem. Sofia, também uma breve nota para passarmos. Sim, não tenho muito a acrescentar. Eu acho que se calhar construindo em cima daquilo que o Tomás estava a referir, Portugal está a ter uma valorização imensa, não é só nos Estados Unidos, é mesmo a nível mundial. Pelo menos eu lido com o mundo inteiro e isso é incrível, portanto é uma grande vantagem para nós. E quando nós pensamos no ponto de vista da nossa influência, há momento, há energia e é um momento de facto de aproveitar isso para construir esse capital de influência pelo mundo. Muito bem. Então vamos passar a um segundo round e depois passamos novamente aos nossos jogadores para terminar. Nós temos aqui o Zé Roberto Afonso, portanto, que é um brasileiro que está em Portugal há muitos anos, e se calhar tínhamos aqui a perspectiva ao contrário, que é como é que um brasileiro que está em Portugal há já algum tempo e que dinamiza muitas relações entre Portugal e Brasil, já vimos aqui o Jorge que nos deu nota daquilo que tem sido a sua experiência no Brasil. O Zé Roberto, quer fazer um pequeno comentário à volta deste tema? Muito breve. Não, te agradeço, parabéns, não só por este último, né, sharing do ano, mas pelo ano inteiro, acho bastante Muito bem. ilustrativo e interessante. Não, eu acho que o registro aqui, para ser sincero, o conceito, o termo diáspora não é muito comum no Brasil, né? Para nós, em geral, está associado com a migração forçada dos povos, né? Ou remete um pouco à situação de Israel. E eu acho fantástico a gente ver como Portugal, não só os portugueses e como o governo português, valoriza esse processo, né? De integração, de acompanhamento, de conectar com quem tá, com os portugueses que estão fora de Portugal. Eu acho que essa é uma lição para os outros países e, se me permite registrar, opinião pessoal minha,
é algo muito importante que vai na contramão de algumas movimentações, de alguns discursos ou movimentos políticos que a gente tem visto aqui em Portugal, que, né, obviamente que você olha o imigrante que vem para Portugal de uma forma diferente do português que saiu de Portugal, né? Eu acho que devemos estar tratando da mesma forma, igualmente, seja quem saiu, seja quem vem. E nesse sentido, a experiência portuguesa é fantástica e estou aprendendo muito e parabenizo, né, Muito bem. a todos aqui que trabalham com esse assunto. Sim, senhor. Temos aqui também o José Elias Freitas, que trabalhou muitos anos em Bruxelas, na Comissão Europeia. Lá está, como dizia muito bem a Mónica, é um dos exemplos de um quadro português que trabalhou muito tempo, voltou a Portugal, mas pronto, deixou alguns rastros. José Elias, quer fazer uma nota também muito breve? Viva, Muito bem. não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir perfeitamente. Ok. É muito interessante. Eu não sei se consigo neste momento fazer um comentário substantivo. Certo. Que simplesmente acho que de facto este é um debate, quer dizer, é uma estrutura muito interessante e que tem que continuar e que quer dizer, graças ao esforço das pessoas que estão mobilizadas, não é? Mas temos, quer dizer, acho que é ter boas expectativas que se consiga materializar, portanto, em resultados. Muito bem. Isto é uma estrutura para apoiar, claro. Sim, senhor. Temos também aqui connosco a Paula Freitas, que trabalhou há algum tempo também fora do país e também tenta contra-sei no Brasil. Paula, queres também fazer uma pequena nota de comentário? Sim, talvez realçar aqui três pontos que me pareceram bastante interessantes do que foi dito. Eu, na verdade, tenho duas experiências fora, não é? Tive 3 anos em São Paulo e tive 10 anos no Luxemburgo. E, e dentro da integração nas duas sociedades, eu acho que há sempre, há aqui um ponto importante, que é como é que nós nos integramos na comunidade e como é que efetivamente ganhamos noção do que é ser português. No caso, quando estive em São Paulo, ganhei a noção do que é ser europeu, mais do que ser português. No Luxemburgo, ganhei muito mais a noção do que é ser português na Europa, no sentido de identidade nacional. Mas depois há portanto, há esta integração, diria eu, pessoal, e depois há toda a integração institucional no sentido das relações de trabalho, nas relações comerciais, como é que aprendemos a fazer negócio de uma maneira diferente e que temos que levamos a nossa maneira, mas também temos que nos adaptar à forma como é feito, como a sociedade está organizada a nível do negócio. Nesse sentido, eu tive duas experiências completamente diferentes, não é? A de São Paulo e a de Luxemburgo. Nunca tive ligada a nenhuma associação e, portanto, tive que aprender por mim mesmo, e era útil se houvesse às vezes alguns fóruns para nós percebermos que as nossas dificuldades são as dificuldades dos outros e partilhar as experiências, como é que os outros conseguiram ultrapassar essas dificuldades. Portanto, eu senti um pouco não ter esse suporte e acho ótimo que exista este organismo já formalizado para dar suporte, principalmente para quadros mais superiores do que eu era. A integração, eu acho que a integração na sociedade em que para onde nós vamos, muitas vezes depende muito da nossa personalidade, não é? Se nós temos um espírito mais de descoberta, se calhar estamos mais abertos a integrar a sociedade para onde vamos. Se somos um pouco menos aventureiros, a integração poderá ser um pouco mais difícil e ter mais saudades da casa. Como eu já regressei 2 vezes, acho que realmente também sinto essa falta de ponte entre o regresso ao país e a forma como o país nos vê, não é? De quem esteve fora. E eu sempre estive fora por uma entidade nacional, portanto, sempre ligada
a uma entidade, a uma empresa portuguesa, e no regresso, a forma, lá está, eu acho que depois não há nem sempre há aquela capacidade de aproveitar os novos conhecimentos para incorporar e fazer melhorias no país com o conhecimento que se traz de fora do país, porque há sempre coisas que funcionam melhor noutros sítios do que funcionam em Portugal e que se poderia melhorar processos, melhorar maneiras de, de, de tomar decisões às vezes, ou de, ou de prestar informação. Às vezes, mesmo a relevância da informação, aqui também pode ser importante. Portanto, era um pouco este o meu Sim, testemunho senhor. que eu gostava de dar, já que o Jaime me deu uma Não, oportunidade, não, então, a oportunidade é e para todos, obrigada. né? É evidente. Pronto, eu não sei se está aqui mais alguém da nossa diáspora que queira comentar ou fazer algum comentário. Também não sei se dos portugueses que estão em Portugal e que, portanto, obviamente, não tiveram esta experiência lá fora. Alguém também quer fazer algum comentário? Não sei. Se não, passamos aos nossos oradores. Eu gostava, Sim, senhor, muito bem. Como tu gostas, Alexandre, faz favor. eu passei, nunca estive deslocado, fora do país, Bem, fiz vários anos membro de organizações de boards em que tinha que reunir, e estou muitíssimo impressionado com a qualidade deste debate. E temo estar com uma visão que sempre tive um bocado pessimista a respeito de nós que estamos cá dentro. A sensação que eu tinha quando ia é que parece que quando regressava perdíamos todas aquelas capacidades que aqui foram referidas, de flexibilidade, de capacidade de integrar positivamente com as pessoas, de fazer pontos, muitas vezes, no meu caso, entre países. Num board em que estávamos 8 ou 9 países europeus, era geralmente um português, um pau português, que fazia a ponte entre o francês e o italiano, que se pegavam, não sei o quê, e ficavam impressionados com a facilidade. Mas depois nós vimos para cá e às vezes até poderia dizer que passamos a ser estranhamente imigrantes na nossa própria casa, mas sem as capacidades que revelam quando se está lá fora. E, portanto, eu aplaudi absolutamente esta iniciativa que aqui hoje pude, graças ao Jaime, ter o privilégio de estar, mas admito que haja, como dizia a Paula, qualquer coisa mais consistente agora com esse grupo do regresso, que permita que, nem que seja uma instância de dirimir os excessos de burocracia ou os excessos de inveja ou os excessos, quer dizer, passar a ser uma plataforma interna de pessoas com essas virtualidades. Muito obrigado. Está agora os nossos oradores para também tentarmos terminar em tempo útil. Estamos na época de Natal e, portanto, as pessoas também têm outras prioridades. Agora fazíamos ao contrário. Começávamos com a Sofia, passamos depois à Mónica e terminamos com a Magda. Sofia, por favor. Sim, não tenho assim mais coisas a acrescentar, francamente. Eu acho que gostei desta ideia do Alexandre agora, só para concretizar. Para aqueles que regressam, porque se calhar muitos de nós também estamos felizes onde estamos e a fazer o nosso contributo à distância, mas para aqueles que regressam, efetivamente, acho que não é fácil voltar ao país e fazer uso das mesmas forças que utilizamos no mundo. E, portanto, se calhar também é uma transformação possível, é pensar como é que nós podemos trazer essas forças no país e elas serem úteis para o desenvolvimento do mesmo. Muito bem, sim, Sofia. Muito obrigado pela disponibilidade. Vemos para a semana em Lisboa no nosso encontro de Natal. Passamos agora à Mónica. A Mónica vai ser uma das oradoras do nosso evento. Não, peço desculpa, isso é a Mónica Ferro. Peço desculpa, estava a confundir. A Mónica Ferro já falou e falou muito bem e vai para a semana estar connosco também. Mónica Cristina, por favor. Sim, só mais uma vez, uma discussão extremamente interessante e acho que naquilo que dizíamos no talento e na vontade de dar de volta a Portugal, acho que é extremamente patente em todas as intervenções de hoje, por isso, obrigada, João, mais uma vez. Sim, senhor, e muito obrigado pela disponibilidade, está bem, Mónica? É sempre um gosto, ok? Magda, last but not least,
acabamos com quem começou. Sim, portanto, também não tenho muito mais a acrescentar. Realmente gostava talvez de reforçar que é isso mesmo, a diáspora não, de maneira nenhuma pode ser vista de uma maneira menos interessante. A diáspora é uma das maiores riquezas mesmo que nós temos e é este desafio de que possamos criar estruturas e mecanismos para otimizar o valor dela e essas palavras da generosidade e da hospitalidade e esse tal do give back fazem com que eu me sinta mesmo muito privilegiada por trabalhar aqui em Portugal. Eu também já estive, por acaso também já tive 9 anos na diáspora no Brasil e portanto agora com o chapéu de diretora executiva é uma Muito honra bem, para sim, mim senhor. poder. E muitos parabéns, Mara, pelo excelente trabalho que tem feito. Para a semana, como fomos dito, vai haver 2 grandes eventos na diáspora e isso é uma forma de considerar. Muito bem, então continuação de boa semana para todos, um bom fim de semana, que estamos Muito quase no fim de obrigado, semana, parabéns a todos. e preparação do Bom Natal e lá nos vamos encontrar, está bem? Como tu gostas. Muito obrigado e obrigado. Obrigado e boas festas. Beijo a Boas todos, boas festas para todos. festas. Boas festas.